Olá, caríssimos frequentadores deste canal, sejam então bem-vindos a mais um vídeo. E hoje a gente vai falar sobre o vício capital da avareza e também vamos comentar um pouquinho sobre a sua terapia. Eu espero que a iluminação não esteja tão ruim, tá? E eu também espero que os passarinhos não incomodem bastante, certo? Bem, é, a gente, se eu não me engano, está adentrando agora a aula 3 sobre a questão dos vícios. E queria deixar claro que futuramente nós vamos adentrar então as virtudes, tá? E eu vou ver como a gente vai fazer isso, porque talvez a gente vá fazer em partes. É porque se eu for abordar todas as virtudes, aqui eu estou falando das virtudes morais, né? Temperança, fortaleza, justiça e temperança, fortaleza, justiça e tem mais uma, prudência, tá? Vai ser muito difícil de eu abordar todas elas, tá? Num vídeo só, então provavelmente eu vou elencar em partes até para ficar melhor, para eu não demorar muito tempo estudando e ter que fazer algumas anotações e ter que trazer tudo num vídeo. Pode ficar muito maçante, muito chato, tá? Sem mais delongas, então vamos falar sobre o vício da avareza, que é um vício muito comum nos dias de hoje, tá? Que é o vício, né? Que é o fala sobre o amor desordenado dos bens, né? O amor desordenado por possuir bens materiais e em especial o dinheiro. É o amor desordenado do dinheiro, tá? Ele é um vício que muitas vezes ataca e deixa a pessoa, né? Deixa o sujeito com uma sensação de que nunca vai ter dinheiro suficiente e então ataca muito do repouso dele com Deus. Tá? É um vício muito comum nos dias de hoje, a gente pode perceber muito isso, tá? E não necessariamente quando a gente fala sobre avareza, a gente fala sobre pessoas ricas, pelo contrário, tá? Poderíamos até às vezes ousar e dizer que a maior parte das pessoas avarentas são pessoas pobres, porque não necessariamente o avaro é aquele, e a gente vai ver isso ao longo do vídeo, é aquele que é rico, né? Como a gente falou, é o amor desordenado pelos bens materiais e em especial pelo dinheiro. Isso não significa que seja algo próprio dos ricos, tá? Muitas pessoas podem ser atacadas definitivamente pelo problema da avareza, né? E também as suas filhas, que a gente vai comentar um pouquinho mais, né? As suas filhas e também alguns sinais, né, de que a gente está descambando em alguns pontos, né? Que a gente pode se encontrar sendo avarento, tá? No dia a dia, tá bom? Bom, é claro que a gente não está querendo falar aqui sobre uma demonização do dinheiro, mas um vício é um problema, tá? Que faz você hierarquizar as coisas de maneira errada, né? É isso que normalmente é próprio de um vício, né? Aquilo que se caracteriza como um vício também é a própria capacidade dele hierarquizar as coisas de maneira imprópria, tá certo? Nesse caso aqui da avareza, a gente está falando sobre uma demonização do dinheiro. Nesse caso aqui, sim, até porque ele está hierarquizando o amor desordenado dos bens, o desejo de possuir, chegando a um ponto onde é que o repouso em Deus e, por exemplo, o ponto de, de repousar com família, repousar nos bens lícitos, né, nos prazeres lícitos, já não são mais páreos, né, para aquela pessoa que está pensando apenas em empreendimentos, projetos e em prol do trabalho, né? A pessoa ela chega a rejeitar o ócio contemplativo e o tempo em família em prol do trabalho ou de empreendimentos e projetos que normalmente vão tanger a ele sobre o propósito de como buscar mais dinheiro ou como buscar ser mais é, influente a ponto de chegar a ganhar mais dinheiro, né? Bom, e isso chega a ser um grande problema, porque como a gente sempre fala, o dinheiro ele é um grande problema nos dias de hoje. A gente pode ir um pouquinho mais a fundo aqui, sem querer apontar o dedo para alguém, como eu sempre falo, mas a gente vê isso muito no Instagram, onde é que muitas pessoas falam sobre o dinheiro e falam como se fosse um bem 100% lícito e utilizam até às vezes de uma comunicação violenta e perigosa
para incitar pessoas, alguns medos, né? Para que eventualmente elas se apropriem, é, se aproveitem dessas pessoas para adquirir, por exemplo, métodos, cursos e etc, tá? Mas, principalmente aqui, o que eu gostaria de falar é sobre como a avareza ela é a raiz de todos os pecados, né? Quando a gente fala sobre a soberba, a gente está falando da origem de todos os vícios. E a avareza, então, a gente fala da raiz de todos os pecados. Por quê? Porque a gente está falando de que o mundo ele já obedece ao dinheiro, tá? Todas as coisas obedecem ao dinheiro, tá? O homem, aqui eu tô pegando do livro, o homem se pode servir do dinheiro para ter qualquer bem temporal, como se diz em Eclesiastes 10. Todas as coisas obedecem ao dinheiro. E assim é evidente que a cobiça das riquezas é a raiz de todos os pecados. É claro que a gente aqui tá tendo que falar de uma coisa clara e voltando ao ponto inicial. É hierarquizar de maneira correta o dinheiro, até porque, como a gente falou, todas as coisas realmente, de fato, elas obedecem ao dinheiro. Para eu ter esse microfone, para eu ter uma mesa, para eu ter um computador, para eu ter luz, né? Para eu ter energia, para eu ter uma câmera, para eu ter, não sei, qualquer coisa. Os livros aqui, né, que eu estou usando, eu precisei pagá-lo, né? Eu precisei pagar por isso daqui, eu precisei ter dinheiro. Então, todas as coisas definitivamente estão obedecendo ao dinheiro sobre certo aspecto, né? Algumas coisas já não, tá? E é claro que a gente tem que tomar muito cuidado justamente sobre isso, porque o dinheiro é um meio pelo qual a gente pode se satisfazer e também pode satisfazer os nossos, né, bens, né? Pode satisfazer até mesmo os nossos apetites mais desordenados. É o caso daqui, tá? Bom, falando sobre então os sinais da avareza, tá? Vamos lá, vamos fazer então alguns pequenos comentários sobre os sinais da avareza, tá? Aqui eu vou utilizar do De Malo e da Suma Teológica para falar sobre isso, tá? Como a avareza é um amor supérfluo de ter riquezas, ela peca por excesso em duas coisas. Primeiro, pelo excesso no reter. Ou seja, por esse lado da avareza nasce o endurecimento contra a misericórdia, porque assim o coração do homem não se abranda pela misericórdia de modo tal que, com o seu dinheiro, ajude aos pobres. Ou seja, a pessoa, ela é aquela pessoa pão duro, né? Como falam, tá? A pessoa ela tem uma mão fechada, é complicado do dinheiro sair da carteira daquela pessoa, tá? E olha só, quando a gente fala sobre isso, a gente não está nem falando sobre alguma coisa em relação é, a uma pessoa rica. A gente está falando sobre uma pessoa que não, que tem uma dificuldade em tirar o escorpião do bolso, como a gente fala, tá? É o excesso no reter. A pessoa, ela se alegra em ver números, dígitos na conta do banco. E ela fica um pouco ansiosa em ter que ceder, às vezes até um pouco da caridade, né? Se servir da caridade, tá? E olha só, em nenhum momento ela está falando aqui por uma pessoa que tem muitas riquezas. Pelo contrário, tá? Muito importante sanar isso aqui. Então, a pessoa, né, ela não necessariamente precisa ser rica para ser o que a gente vai falar, vai ter aqui como endurecimento contra a misericórdia, tá bom? Continuando aqui. Segundo, a avareza pertence o exceder-se no receber. Ou seja, deste modo, a avareza se pode considerar duplamente. De um modo, enquanto está no afeto, e assim, da avareza nasce a inquietude, na medida em que provoca no homem preocupações e cuidados supérfluos, pois o avaro não se farta de riquezas, como diz em Eclesiastes 5. Ou seja, a pessoa ela se preocupa de maneira muito, 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 muito diferente em relação à preguiça, porque ela sempre está se preocupando em ganhar mais, que é o que a gente vai falar depois, tá? Mas muito interessante, olha só, o avaro também é uma pessoa que está sempre preocupada em querer ganhar mais. E é uma pessoa que pode ganhar uma promoção no trabalho e falar: com 7 mil aqui eu vou estar feito na vida. Tá? 7 mil vou estar feito na vida. E chegou no 7 mil e não é o bastante. Ela vai ver que não é o bastante. Tá?
justamente é disso daqui que está falando. Continuando. De outro modo, pode-se considerá-la no efeito, e assim emprega-se por vezes a força para adquirir o que é alheio. E isto pertence à violência e às vezes o dolo. Ou seja, a gente já está falando aqui de pessoas criminosas. Pessoas criminosas, tá? Se isto se faz com a palavra, será uma falácia. Se for uma palavra qualquer, né? Isso se for uma palavra qualquer. Contudo, será um perjúrio se for um juramento confirmado. Olha só. Mas, se o dolo se comete na ação, assim referido às coisas, será fraude. Tá? Olha só. Por exemplo, muito comum em políticos. Tá? Em relação às pessoas, será a traição. Traição, em referente à avareza, a gente já tem aqui o exemplo de Judas, né? Continuando aqui, ó, como é evidente em Judas que traiu Cristo por avareza, ou seja, por um mero saco de ouro, né? Então, assim, moedas, né? A gente está falando da traição, que são, então, filhas, tá? A gente está falando aqui das filhas da, da avareza, né? Que São Gregório fala. Então, vamos lá. O endurecimento do coração, a inquietude, a violência, a falácia, o perjúrio, a fraude e a traição. Tá certo? Bom, é muito interessante que a gente pode falar também sobre o problema da inquietude, porque na gnoseologia atomista, o intelecto ele não tem fim. E o dinheiro, tá? O dinheiro, quando ele é apetecido como fim último da vida, ele vai chegar num ponto que ele reverbera nisso mesmo, como a gente falou. A pessoa chega a ganhar 7 mil, pô, beleza, vou estar feito na vida. Não vai estar. Não, quando eu ganhar 10, 15, chegou nesse ponto? Ainda não. Vai faltar cada vez mais e mais e mais e mais. Então, assim, é interessante que essa ansiedade, essa inquietude, ela é muito é capaz de dominar totalmente o afeto da alma, tá? Por isso que a avareza é um vício muito perigoso, tá? Olha só, se trata de uma concupiscência não natural, tá? Seja porque depende da razão que tem uma certa infinitude, ou seja, não tem limites, tá? Assim como o dinheiro, né, por assim dizer, ele não tem limite, a ambição também não. A gente vai ver isso um pouquinho mais pra frente, né? O avaro não se farta de riquezas, tá? É uma certa bulimia da alma. Mas a ambição, ela não conhece limites no seu crescimento, não tendo fins. Isso é muito, muito importante de a gente falar aqui, tá? Continuando ainda sobre a questão da inquietação, tá? Ela não é semelhante da preguiça, tá? Essa inquietação que a gente está falando não é semelhante da preguiça, tá? Que é uma inquietação que provém da insatisfação e do desejo de possuir sempre mais. E é uma pessoa que está sempre com a cabeça em novas ideias, em novos projetos para arrecadar mais dinheiro ou trabalhar mais. Um exemplo, o workaholic. Olha só, o workaholic, como a gente falou antes, a avareza se fala sobre uma hierarquização do dinheiro, né, de uma maneira errônea. Workaholic é justamente isso, é uma pessoa que hierarquiza as coisas de uma maneira errada no trabalho, certo? Continuando aqui, uma pessoa que está insensível diante da misericórdia, tá? É uma pessoa que tem, por exemplo, dificuldades em fazer ações de caridade, seja com pessoas que você conhece ou com, por exemplo, a igreja. Pessoas que têm medo ou receio de dar dinheiro, achando que no final do mês vai faltar justamente a quantia que ele doou. Ah, não, porque no final do mês eu vou ter só 790 se eu doar esses 10 reais aqui. Eu quero ter 800 reais. Então, assim, essa pessoa ela não está meditando suficientemente na vida e nem na providência divina. E nunca deixa faltar nada, nem para os pássaros, muito menos para os homens, que os homens são os seres que Deus mais ama. Tá? Então, basicamente, são sinais da avareza. Tá? São sinais de avareza, tá certo? Terapia da avareza que a gente pode estar aplicando por aqui. Confissão e meditação na Eucaristia. Tá? A gente tem que pensar justamente nisso daqui que eu recém comentei. Somente Cristo pode nos aliviar daquilo que o dinheiro jamais poderá
tratar dentro de nós. A gente tem que pensar nas coisas que a gente sofre, tá? Por exemplo, uma pessoa pode sofrer do luto e o dinheiro não pode pagar, tá? O dinheiro não pode pagar a vida, tá? O dinheiro não pode pagar a vida, o dinheiro não pode pagar nem sequer a honra, tá? O dinheiro não pode nem sequer pagar a honra. Algumas vezes a gente vai ter que fazer alguns sacrifícios para concluir o nosso dever. E às vezes, honra e respeito devem ser as nossas únicas recompensas, só que elas não vão atenuar a dor e o sacrifício daquilo lá. Mesmo assim, a gente tem que se ater a isso e entender que Deus vai ser o nosso colo do dia, tá? Então, uma meditação na Eucaristia definitivamente é uma das primeiras terapias da avareza, né? Somente Cristo e aquele seu jugo suave, tranquilo, pode nos aliviar daquilo que o dinheiro jamais irá tratar. Nunca jamais irá tratar, tá? A outra, isso daqui é muito interessante, tá? Se acalmar e procurar uma rotina de qualidade com prazeres lícitos, para não cair no desespero e no pensamento no aquele pensamento corriqueiro do preciso ganhar mais dinheiro ou como eu posso ganhar mais dinheiro, tá? Uma pessoa avarenta está sempre procurando maneiras de crescer no mercado digital, né? Poxa vida, como é que eu posso crescer aqui no mercado digital para sempre ganhar mais, mais, mais e mais e mais? São sinais da avareza, tá? Então, uma boa terapia da avareza consiste em se acalmar e procurar uma rotina de qualidade com prazeres lícitos, e isso também inclui uma maneira de você crescer digitalmente, uma maneira de você crescer profissionalmente, também se inclui, mas não cair no desespero e no pensamento do corriqueiro de como ganhar mais dinheiro e também, né, fazer a sua parte, mas entender que isso também depende muito da mão de Deus, tá? Algumas coisas muito interessantes, buscar alguns hobbies, jogar tênis, fazer alguma atividade física, meditar e contemplar na natureza e nos seus bens, tá? Meditar aquilo que você já tem, aquilo que você já adquiriu, é uma maneira muito boa de você já descansar, tá? Porque você provavelmente já tem tudo aquilo que você precisa, tá? E Deus está também propondo, Deus também irá te ajudar a ganhar aquilo que ainda te falta ou aquilo que você ainda quer ganhar e que aquilo que definitivamente você acha que pode merecer. Contudo, a gente também tem que ter essa noção da paciência, tá? E do tempo, que é perfeito em Deus. O tempo de Deus é sempre perfeito, tá? Outra maneira muito boa, meditar acerca do objeto ou do bem que você quer adquirir. Muitas pessoas também botam aquele objeto e hierarquizam ele de maneira errônea. É um bem totalmente supérfluo, né? Será que isso realmente é importante na minha vida? Ou será que isso é um sinal de que eu não estou descansando em Deus e eu estou colocando um bem totalmente inútil acima, né, da minha vida, né, acima de Deus, né? Muitas vezes isso daqui é um sinal, né, uma meditação acerca do objeto, do bem que a gente quer adquirir, uma meditação para a gente perceber, puta vida, isso daqui será que, né, poxa, meu Deus, né, será que isso daqui é um sinal de que eu não estou mais conseguindo descansar em Deus? Muito importante, tá? Mais um, doar tudo aquilo que estiver à nossa disposição e daquilo que nós podemos, tá? É claro que é muito importante a gente entender, se nós fomos agraciados com boa quantidade de dinheiro ou de posses, nós podemos ajudar outras pessoas com doações generosas e contínuas, tá? E isso inclui, por exemplo, fazer uma lista. Olha, tem duas pessoas que sempre vão precisar no final do mês, e aí eu posso dar, sei lá, R$ 100 e dividir em duas pessoas, ou seja, 50 para cada uma. Esses R$ 100 no fim do mês poderiam, sei lá, agregar lá na minha conta do banco. Mas, pô, eu já ganho suficientemente bem, minha família não vai fazer caso desses R$ 100 e eu muito menos. E vai me ajudar a também ser um pouco menos mão fechada, né? Ser um pouco menos sovina, certo? Outra maneira, planejar os gastos e compras do mês, tá? Ser prudente em relação às finanças, tá? Isso também implica no ato de doar, tá? Doar de maneira prudente, certo? Vale mais uma doação de maneira generosa e com o coração do que uma doação esperando glória e honra em troca e uma doação também muitas vezes imprudente. Doar muito dinheiro, né?
Não doa muito dinheiro. Também não doa aquilo que a sua família está precisando muitas vezes. Doa aquilo que você tá podendo doar, aquilo que você está definitivamente podendo compartilhar com a outra pessoa, tá? Planejar os gastos e a compra do mês pode te ajudar a ficar mais tranquilo em relação ao dinheiro, perceber, puxa vida, beleza, vai me faltar isso daqui, vamos se planejar então, e aí qualquer coisa a gente vai precisar fazer alguma poupança, a gente vai precisar começar a fazer aqui um cálculo de finanças e puxa vida, é melhor eu tirar um gasto supérfluo. Lembrando, a avareza também consiste em gastos supérfluos, tá? Gastos supérfluos, tá certo? Então, assim, puxa vida, eu tô pedindo pizza toda quinta e todo sábado, ou todo sábado, não. Uma vez no mês, ou 2 vezes na semana apenas, né? Ou 2 vezes no mês, né? São coisas que a gente pode estar pensando, tá? São coisas que a gente pode estar pensando, tá bom? E aprimorar a virtude da magnificência. Por quê? Porque o que é grande requer um esforço grande para alcançá-lo. Ou seja, perdas na carteira serão inevitáveis. E aqui a gente está falando justamente sobre o excesso no reter. Lembrando, o excesso no reter não consiste apenas em pessoas ricas. Pelo contrário, né? Quando a gente fala nisso, como eu falei, é sempre bom olhar para nós mesmos por primeiro. E eu, né? Por que não posso dizer isso? Eu sou uma dessas pessoas, né? Às vezes a gente precisa ter uma virtude da magnificência para olhar e falar: puxa vida, eu quero alcançar X objetivo na minha vida e beleza, vai requer que eu agora, né, eu fique com um dinheiro no banco um pouquinho menor, mas isso vai me fazer olhar para cima, porque eu vou estar gastando na minha educação. Então, uma perda na carteira vai ser inevitável, mas olha só, né, eu vou estar olhando para o alto, vou estar olhando para as coisas, né, dignas, para cima, tá certo? A gente pode olhar, por exemplo, pessoas que fazem doações contínuas para a construção de uma igreja, tá? A construção de uma bela igreja, olha só, né? Pessoas assim que aprimoram a virtude da magnificência num grau altíssimo, tá? E por último, como eu falei, evitar gastos supérfluos, tá? Gastos supérfluos com moda, né? Com roupas, coisas desnecessárias, se livrar até mesmo de coisas que definitivamente não estão agregando nada para você. E também, claro, obviamente, né? Se encaixa a gula, vaidade, vanglória, e etc, 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 e etc, tá? Outros bons modos que eu quis colocar aqui: dar um tempo das telas, das televisões, do rádio, em especial das mídias. Por quê? Porque a gente não pode fugir da propaganda e do mundo. Só que a gente pode diminuir um pouco a atenção que nós vamos dar para estes objetos, para o mundo comercial, o mundo do materialismo, o mundo do consumismo. Tá? E não somente dar um tempo, mas também dar um tempo disso, né? Se ausentar dessas coisas e automaticamente nos dedicarmos à nossa família, os nossos hobbies e rezar. Rezar, muito importante. Ter uma vida de oração, tá? Muitas vezes os outdoors, os shoppings, ficar olhando aí fast food e tudo mais, invocam, né, na gente essa necessidade nossa de querer comprar, 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 consumir, 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 tá? Então, evitem isso, tá? Evitem isso, tá? Se dedique à sua família, aos seus hobbies e a rezar, tá certo? E por último, se dedicar à contemplação dos bens divinos. E aqui eu vou puxar uma história do São Tomás de Aquino, muito interessante, tá? Me deem um momento aqui. Muito, muito legal, tá? Muito legal. Tá aqui, ó. Concluamos então o nosso tratamento da avareza com 3 pequenas anedotas da vida de São Tomás de Aquino, que também terminam na cruz de Cristo. Conta uma das histórias que, quando Santo Tomás e alguns colegas frades se aproximavam da cidade de Paris, um dos irmãos considerou quão maravilhoso seria possuir toda a vasta riqueza daquela cidade. Santo Tomás respondeu que preferia ter um exemplar das homilias sobre o Evangelho de São Mateus, de São João Crisóstomo. Olha só, né? Um dos irmãos considerou quão maravilhoso seria possuir toda a vasta riqueza daquela cidade,
mas São Tomás que preferia ter um exemplar das homilias sobre o Evangelho de São Mateus de São João Crisóstomo. Outra história conta a respeito de um homem muito rico que vinha conversando com Santo Tomás pelas ruas de Paris e insistia que o Aquinate, São Tomás de Aquino, permitisse que ele o presenteasse de uma maneira generosa. O que São Tomás de Aquino falou? O santo, então, pediu que o homem comprasse para ele todos os pássaros engaiolados que eram vendidos na rua, a fim de que ele os pudesse soltar. Por fim, certa vez, Santo Tomás teve uma visão do próprio Cristo. Essa daqui é excelente. Olha só. Jesus lhe disse que havia escrito muito bem a seu respeito. Lhe perguntou o que poderia lhe dar como recompensa. Santo Tomás respondeu então: apenas tu mesmo, Senhor. Tá? A gente tem que saber descansar em Cristo. Essa é a verdadeira terapia da avareza. Meus caros, eu fico por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Fico à disposição qualquer coisa. Até mais.